que garantiu a governabilidade do Lula foi o 8 de janeiro. Se não fosse o 8 de janeiro, nós já estávamos em processo de impeachment de Lula. Que sentido? Na minha opinião. O 8 de janeiro foi o que permitiu que as pessoas, foi o que deu ao Lula o fôlego necessário para que ele pudesse governar sem o povo ficar contestando ele na rua. Você lembra o que era antes? Antes as pessoas estavam o tempo todo na rua. Só que houve uma visão equivocada de que se poderia ir para a rua para pedir por uma intervenção militar. A esquerda vê todas as instituições, inclusive próprio STF, próprio Congresso Nacional, qualquer coisa que seja institucionalizado pelo opressor, e no fundo todas as instituições são vistas pela esquerda como instituições conservadoras, patriarcais, etc., formadas pela mentalidade atrasada, reacionária. Nada disso, na verdade, interessa para a esquerda que se mantenha como está. Então, o grande objetivo é destruir tudo. Então, concordo contigo, sim, a esquerda tem essa visão de longo prazo. A diferença da esquerda é que tem uma visão destrutiva, destruidora. Então, sim, conheci alguns parlamentares que diziam, olha, isso aqui eu concordo, mas eu não tenho como votar a favor disso aqui porque eu vou perder meu eleitorado. Isso vale para a esquerda, isso vale também para o Centrão, né, que é uma parcela é a mais relevante do Congresso Nacional e é de deputados que, assim, atuam de acordo com o que é o convento, exatamente. A cobertura da imprensa tradicional, em geral, é claro que há exceções, mas ela é absolutamente adesista, né? Nós não temos hoje uma imprensa que faça o papel de jornalismo mesmo, que é a busca da verdade. Olá, seja bem-vindo ao Contraponto, seu programa de entrevistas que recebe toda semana pessoas das mais diversas áreas, ideias e experiências. Eu sou Bruno Magalhães e recebo hoje no programa um dos deputados federais mais aguerridos do país. Ele é bacharel em Relações Internacionais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e mestre em Ciência Política e também em Jornalismo, Mídia e Globalização, ambos na Holanda. Foi vereador em Dois Irmãos, sua cidade natal, e deputado estadual no Rio Grande do Sul, até ser eleito e reeleito deputado federal pelo Partido Novo. Na Câmara dos Deputados, ele é um forte defensor da liberdade de expressão e das ideias liberais e conservadoras. Ele é Marcel Van Hatten. Tudo bem, deputado? Tudo bem. Satisfação estar aqui contigo. Maravilha. Obrigado por ter aceitado nosso convite e estar aqui conosco para essa conversa. Queria que você explicasse um pouquinho da sua formação. Além da sua graduação no Brasil, você tem 2 mestrados fora do país. Isso. Na Holanda, especialmente. Isso. O que você foi fazer lá? Como é que foi a sua incursão? Você trabalhou, inclusive, na Holanda num período, correto? Trabalhei, inclusive. Foi durante a minha experiência de mestrado inicial em ciência política. Mas a minha vontade de estudar fora do país, ela surgiu antes de fazer os mestrados. Na verdade, eu já queria ter feito a graduação fora. Meu pai é holandês, meu pai é estrangeiro. Nós sempre falamos holandês em casa, até meus 10, 11 anos de idade, também porque minha avó era muito presente, minha avó paterna, também nascida na Holanda. Sua mãe é brasileira? Minha mãe é brasileira. Minha mãe é brasileira, ascendência alemã. Então, aquela proximidade com a Holanda sempre me fez pensar em estudar fora. Meu pai tinha um amigo muito grande que era professor na Universidade de Utrecht, na Holanda, professor de medicina veterinária, mas pela proximidade, pela amizade, ele sempre me incentivou muito a estudar. E era o plano de fazer 1 ano de faculdade no Brasil e depois ir para a Holanda, porque a Holanda ela não garante entrada numa universidade se você não tiver estudado primeiro 1 ano numa universidade brasileira. Né? O nosso sistema de ensino médio não é aceito para entrar numa universidade científica, só numa universidade profissional. Então esse era o plano. O que mudou no meio do caminho foi que eu acabei, no meu primeiro ano de Relações Internacionais na URGS, sendo eleito vereador no município de Dois Irmãos. E aí o compromisso de ficar no mandato durante aqueles 4 anos se sobrepôs à vontade de estudar fora. E deixei essa vontade apenas para mais tarde, quando, aí sim, depois da segunda vez, da segunda tentativa eleitoral como candidato a deputado estadual, frustrada, né? Aí eu me candidatei para uma série de mestrados na Holanda e fui aceito
Em todas, na verdade, que eu me candidatei, foram 7 em diferentes universidades e optei pela de Ciência Política de Leiden porque era a que mais me chamava atenção. Então, foi uma experiência muito grande, muito rica. Durante aquele ano de 2011 a 2012, eu aceitei estudar lá também porque eu tinha uma bolsa do governo holandês. Outra alternativa era ter ido estudar na Dinamarca jornalismo. Eu comecei minha carreira profissional como repórter, mas eu não tinha o dinheiro para isso. A Dinamarca era mais cara, não tinha uma bolsa como tinha na Universidade Holandesa, então eu deixei aquele projeto em stand-by. E depois de ter terminado o primeiro mestrado em Ciência Política, aí sim, já empreendendo, trabalhando na Holanda, já com uma reserva financeira pequena, mas suficiente, eu pude, aí também parcialmente com uma bolsa que eu tive no meio do caminho do governo holandês, estudar na Dinamarca. Então, eu fiz o primeiro mestrado na Holanda, o segundo em jornalismo na Dinamarca, e ao final daquele primeiro ano desse segundo mestrado na Dinamarca, esse mestrado tinha 2 anos, eu tinha que tomar uma decisão, que era ou me mudar para a Holanda, que era a decisão, na verdade, a tomada, onde era o segundo ano desse mestrado de jornalismo, ou voltar para o Brasil. E a volta para o Brasil ela aconteceu em virtude do contexto, as manifestações de 2013, pessoas nas ruas, etc. E acabei muito mais aconselhado por amigos e apoiadores de campanhas eleitorais passadas. Decidi por voltar para o Brasil e concorrer mais uma vez a deputado estadual, esperando, na verdade, que não fosse dar certo para que eu retornasse para a Holanda e aí sim terminasse o mestrado. Acontece que deu certo, fiquei na suplência como deputado estadual em 2014, mas assumi em 2015 porque o partido ao que eu era afiliado, progressista, participou do governo Sartori e eu assumi como deputado estadual e vim a terminar esse segundo mestrado, aí sim, como você mencionou, na Holanda, durante o meu mandato de deputado estadual. Tirei uma licença não remunerada para concluir o mestrado, porque era o meu sonho realmente fazer esse mestrado em jornalismo. Essa é. Entendi. É um pouco resumidamente a história. Não sei se pegou tudo, se todo mundo está acompanhando pegou tudo, mas se não, dá uma voltada aí que você pega os detalhes com calma. Eu vi um perfil seu na Câmara, eu até achei que fosse engano no preenchimento do formulário. Sim. Jornalista e jornaleiro. Exatamente. Mas eu vi que no seu site tem essa informação também. Que história que é essa? Não, eu comecei como jornaleiro, de fato. O meu primeiro emprego foi no escritório dos meus pais. Então, eu tinha 14 anos de idade e comecei a trabalhar porque eu queria, na verdade, ter começado antes. Meus pais que disseram, não, quando você fizer 14, então a gente te dá uma chance. Eu comecei no escritório deles, trabalhei 1 ano lá. E no final daquele ano de trabalho no escritório, um amigo meu que fazia entregas de jornais, do jornal diário que tem na cidade de Dois Irmãos, chamado Jornal Dois Irmãos, esse amigo disse, olha, eu estou desistindo, não quero mais, você não quer entregar para mim? Um bom dinheirinho na época. Eu disse, vamos, top sim, com certeza. E aí eu passei a fazer a entrega do jornal, que na cidade de Dois Irmãos, que já é curioso, uma cidade de 30 mil habitantes, ter um jornal diário, né, da cidade mesmo, né, algo que é muito raro no Brasil, para uma cidade esporte. Ainda era um jornal vespertino, então eu entregava ele, saía às 5 da tarde, a gente mesmo ia lá, encartava no subsolo e tal, levava na sacola e entregava. Então, dos meus 15, né, aos 17 eu fui exclusivamente entregador de jornal. E aos 17, eu, além, claro, de fazer meu ensino médio, etc., terminar o ensino médio, estava no fim do ensino médio quando comecei a fazer essa entrega de jornal, além de eu ter ido para os Estados Unidos também, participar de uma competição de robótica, isso foi no ano de 2003, e nessa experiência internacional que eu tive, eu havia sugerido antes de viajar ao editor do jornal, com quem eu tinha amizade por ser jornaleiro, que eu enviasse textos como uma espécie de correspondente internacional, né, sobre os Estados Unidos, sobre o modo de viver americano e tal. Ele topou. Eu sempre tive uma habilidade assim, com escrita, já tinha ganhado prêmios durante o meu ensino fundamental, então eu me sentia à vontade para fazer essa contribuição. E quando eu retornei ao Brasil, ele disse, você foi muito bem, do pastor da tua igreja, o prefeito municipal, o pessoal comenta os teus textos, estão gostando, 2 vezes por semana minha contribuição, e eu estou te oferecendo uma vaga aqui para trabalhar como repórter. Um jornal vizinho, inclusive, até omiti essa informação, mas um jornal regional na cidade muito maior, Novo Hamburgo, foi onde estudei também, já estava me sondando para trabalhar por causa das minhas contribuições. Eu lembro que o editor disse, não, mas começa do fundamento, começa de onde você está e tal, e me contratou e eu passei a ser repórter. E fui repórter durante 1 ano, e uma das principais áreas que eu cobria
jornal de interior, principalmente em cidade pequena, você não tem aquele negócio, você só faz política. Não, você faz, né, do acompanhamento do que aconteceu na delegacia de polícia até o obituário, né? Você acaba fazendo de tudo um pouco. Então, 4, 5 repórteres no máximo que um jornal desse tem. Às vezes você fica sozinho com mais um. Então, o que eu mais fazia e acabava gostando de fazer também era a cobertura da política da Câmara de Vereadores. E aí, observando a Câmara de Vereadores da cidade, eu acabei também tendo vontade de concorrer e concorri a vereador. Então, sim, comecei como jornaleiro nessa minha experiência profissional, independente dos pais, e acho muito importante que quem é jovem, né, está começando agora, talvez até uma mensagem para quem está assistindo aqui a essa entrevista, tem 14, 15 anos, não deixa aproveitar uma oportunidade que você tenha de trabalhar, porque isso só te faz bem. Legal. Tem um perfil seu que foi feito na Gazeta do Povo, sim, dizendo que você marcou sua trajetória política pela defesa ferrenha de causas ideológicas e quando assumiu a Câmara dos Deputados, quando foi eleito em 2018, deixou de lado esse discurso, foi escolhido líder pelo Novo e focou na agenda liberal. Faz sentido para você esse perfil ou não? Meio estranho, na verdade, não sei quem escreveu, mas eu nunca deixei de lado a pauta ideológica, pelo contrário. Eu, durante o mandato de deputado estadual e depois de deputado federal, sempre tive uma linha muito clara de defesa, tanto do ideário conservador como do ideário liberal, né? Eu gosto de dizer que eu navego, né, em todas essas vertentes tidas como de direita, que também é uma conceituação um pouco frágil, né, mas é a mais fácil de mais fácil compreensão. Mas, de fato, talvez pelo motivo de eu ter ido para o Partido Novo, que é um partido que ficou muito conhecido por defender muito mais o ideário liberal, de liberdade de mercado, e também pela minha vinculação forte com institutos liberais Brasil afora, com o próprio IE no Rio Grande do Sul, do qual nunca fui membro, mas sempre participei dos fóruns da liberdade, talvez esse perfil tenha obtido essa impressão. Mas a verdade é que a minha entrada na política, além do fato esse que eu expus há pouco, de ter muita vontade de participar como repórter, acompanhar os que os vereadores faziam lá na Câmara e achar que eu poderia contribuir, e talvez de uma forma diferente do que os vereadores eleitos faziam, teve outros dois motivos bem relevantes. Acho que o primeiro é o fato de eu vir de uma família que é de profissionais liberais, né? Meu pai é engenheiro civil, minha mãe é arquiteta, meu pai teve uma empresa de construção civil. Durante um determinado período da minha infância, passou por péssimos bocados, conseguiu uma obra muito vultosa de um município vizinho ao meu de Dois Irmãos, ficou muito feliz porque ele tinha essa empresa de construção, então ele ia poder finalmente ter, né, um ganho de escala na empresa dele. O que ele não contava é a falta de pagamento do poder público e até hoje não estão bem claros quais foram os motivos, mas os pagamentos que deveriam acontecer regularmente não aconteciam, não caíam na conta da empresa. Ele acabou tendo que depois fechar a empresa, não só por conta disso, mas também todas as consequências, né, trabalhistas e outros que foram vindo, e ele decidiu, né, deixar a parte da empresa de construção de lado e focar só naquilo que ele pudesse fazer sozinho. Essa história de muitas famílias brasileiras que vêm na mesa do almoço, do jantar, ainda mais meus pais, que os dois da mesma área, um engenheiro e outro arquiteto, então discutiam muitos assuntos de trabalho em casa. Essa história de muitas famílias brasileiras que ouvem no dia a dia o quanto o Estado é prejudicial com a sua burocracia, com a sua incompetência, muitas vezes com a corrupção, inoperância, e isso acabou me deixando muito indignado, né, e me fazendo também criar essa consciência contra tanto as ineficiências do Estado quanto também o seu tamanho. E aí o segundo motivo, que é a constante busca pela informação sobre como resolver esses problemas, né? E desde cedo também, e muito por influência do meu pai, e também nos institutos, esses que eu citei há pouco, institutos liberais, IE, e outros Brasil afora, mas que foram surgindo ao longo do tempo, eu fui aprendendo o que é o conservadorismo, o que é o liberalismo. Algumas pessoas que foram muito importantes para mim ainda desde lá de trás foram o Olavo de Carvalho, né? Eu lembro na primeira entrevista que meu pai me passou, que ele deu para a Rádio Gaúcha, que está até hoje disponível no site do Olavo de Carvalho, que é muito boa, e ali dá para entender melhor o que é o MST, que ele fala muito sobre,
né, Revolução, MST, papel do PT na política brasileira. Também Percival Pugina, que é um escritor e que é gaúcho e escrevia regularmente, continua escrevendo, né, mas escrevia regularmente para alguns meios de comunicação no Rio Grande do Sul. Agora ele atua mais por blog próprio. Diego Casagrande, jornalista independente, que também sempre estava presente nos Fóruns da Liberdade. Então, são alguns nomes que hoje, assim, são nomes até bem famosos no meio conservador, meio liberal brasileiro. Rodrigo Constantino, né? Mas que na época pouca gente tinha acesso, pouca gente acompanhava. Então, esses dois fatores principais, ou seja, experiência individual muito forte contra os abusos do Estado e busca constante por formação, me fizeram ter essa vontade de participar da política e ingressar nela, nunca deixando de lado, né, os princípios que nortearam a minha formação. Vou falar de Brasil. Vamos lá. Você acha que o Brasil nós temos um projeto de país e mais ainda, um projeto que possa nos unir? É muito difícil falar de projeto de país num Brasil em que a visão é de curto prazo predominantemente. Então, sim, e isso tanto por formação cultural como por instinto de sobrevivência, né? Nós temos uma formação cultural de curto prazo, as pessoas, isso vale para todas as áreas, mas vamos só olhar para a parte financeira, se a gente olhar, né, níveis de poupança baixíssimos, porque as pessoas, né, acostumadas, inclusive, com o passado, agora já não tão recente, mas de hiperinflação e uma falta de educação financeira e tantos outros fatores que levam as pessoas a não terem nem nas suas finanças pessoais uma visão de longo prazo, né? Para dar só um exemplo, repito, porque eu podia tratar de várias outras áreas não econômicas em relação a essa visão de curto prazo que nós temos no nosso Brasil culturalmente, mas como questão de sobrevivência também, né? Porque quando você tem essa cultura formada, você tem uma insegurança jurídica, por exemplo, você também é levado a não fazer planejamentos muito duradouros, né? Mesmo planejamentos empresariais de 5, 10 anos precisam contar com inúmeros asteriscos, né? Levando em consideração que da noite para o dia, até o passado no Brasil é incerto. Essa frase não é minha, né? Mas é cada vez mais realidade, com o STF, por exemplo, que nós temos, né? O que deveria nos dar justamente a segurança jurídica, o Supremo Tribunal Federal é quem tem mais agredido, né? Inclusive, a estabilidade institucional brasileira e não só a segurança jurídica. É difícil falar em projeto de país, mas para não ficar na parte pessimista, olhar só para o copo meio vazio, nós temos uma nova geração, aliado a algumas pessoas de gerações mais antigas, mas que têm a cultura, mas não conseguem exercer na prática essa cultura de visão de médio e longo prazo por conta das circunstâncias em que o país está. Nós temos uma nova geração que vem se acostumando com essa visão mais de médio e longo prazo, né? E isso a gente vê, puxa vida, nas redes sociais de uma forma extremamente positiva e transbordante, eu diria até, né? Eu mesmo, nas minhas redes sociais, as pessoas que eu sigo, né? Voltando à questão do planejamento financeiro, nós vemos uma cultura se formando, né? Das pessoas começarem a pensar mais o que vão fazer no futuro, como vão administrar os seus recursos, a cultura anti-FGTS também, que é aquela coisa, né, criada pelo Estado para te garantir o futuro. Poxa vida, mas o Estado está me garantindo o futuro, que era o que se dizia no passado, mas esse futuro que o Estado me garante é muito menos rentável do que se eu mesmo cuidar do meu próprio dinheiro, né? Então, a gente vê uma cultura mais pró-visão de médio e longo prazo se consolidando, mas leva tempo. E isso também é graças a uma formação mais internacional hoje que a gente tem no país, né? Uma abertura maior do país ao que vem de fora, uma participação maior, inclusive, de brasileiros em fóruns internacionais, seja de debates ou então intercâmbios acadêmicos. Ainda é pouco perto da potencial que o Brasil teria, a gente precisa avançar muito no ensino do inglês, por exemplo, mas a gente já tem conseguido índices muito maiores, né, de participação estrangeira dos brasileiros. Então, eu acredito que existe um projeto que, assim, não é muito claro de nação no sentido de ser algo coeso, conciso, muito menos liderado por alguém ou por uma pessoa, mas por um conceito, né, de que é melhor a gente ter planejamento de médio e longo prazo do que a gente viver nessa eterna insegurança de uma cultura curto-prazista que acaba não trazendo realmente felicidade no longo prazo.
Pois é, você falando disso me veio agora a ideia de que, em geral, a esquerda, ela tem essa visão de longo prazo. O próprio conceito de movimento revolucionário do professor Olavo de Carvalho aponta para isso, né? Um projeto de futuro. Sem dúvida. E para chegar lá, vamos fazer o que for necessário aqui. Exatamente. Né? Então, essa visão de futuro da esquerda não podia ser, de alguma forma, utilizada pelo outro lado para entrar numa espécie de acordo civilizacional? Bom, é que a visão de esquerda de futuro é uma visão determinista, né? Uma visão marxista, inclusive, de destruição. Então, é muito diferente uma cultura de longo prazo de virtude, de valorização do que é bom e de busca de segurança jurídica, por exemplo, ou de administração financeira dos próprios bens que seja saudável, é muito diferente quando se trata de uma visão que vê o homem como um eterno oprimido e, por isso, ele precisa se unir para destruir a própria civilização e ter como objetivo final a ditadura do proletariado, né? Então, a visão de esquerda ela é uma visão programática para destruir tudo que está aí. Né? Isso vale para todas as instituições. Não é por acaso o que a esquerda faz. A esquerda quer destruir as instituições. Ela não tem compromisso com lei, não tem compromisso com Constituição. A esquerda, ela ou a mentalidade esquerdista, ela passa pano para as ilegalidades, para as inconstitucionalidades, porque, na verdade, ela acha que a lei em si, como ela surgiu de um aparato estatal opressor, como ela surgiu de um órgão burguês, e, por natureza, o legislativo, ele é burguês, ele surgiu, daqui a pouco a gente pode falar um pouco mais sobre isso, mas ele surgiu da classe mais revolucionária, para o horror dos esquerdistas que existe, que é a classe do empreendedor. Né? O parlamento ele surgiu, aproveitar e já falar logo sobre isso, o parlamento surgiu justamente daqueles que estavam cansados do rei utilizar do orçamento para seus próprios benefícios. Né? O orçamento, o dinheiro público, arrecadado dos impostos da sociedade que trabalhava, né? Na época do final do feudalismo, pós-feudal, né? O burguês, o artesão, o comerciante, você vai ver, pô, meu dinheiro que eu estou pagando em imposto está indo para o rei e ele está decidindo o que fazer com esse dinheiro. Não, nós temos que começar a nos opor a isso. Né? E aí começaram a surgir os parlamentos, que têm como função principal, por isso que se diz isso tanto, cuidar do orçamento de um país, né? De um reinado, de um principado, etc. Então, a função principal do parlamento é justamente cuidar do orçamento do rei e é uma entidade, como eu disse, né, de natureza revolucionária ou burguesa, para desespero dos... Mas aí não revolucionário no sentido esquerdista, claro, mas de natureza burguesa, porque foi a burguesia que começou a se organizar, né, que morava dentro dos burgos, né, que começou a se organizar para contrapor esse poder único que o soberano tinha. E, claro, mas não nessa visão também que se deturpa muito da visão do papel da monarquia, etc. Muitas vezes conflituosa assim, a relação, mas sempre buscando um certo consenso. Então, voltando à questão que eu falava sobre como a esquerda tem essa mentalidade revolucionária e esse objetivo de longo prazo de destruir as instituições, a esquerda vê todas as instituições, inclusive próprio STF, próprio Congresso Nacional, qualquer coisa que seja institucionalizado pelo opressor, e no fundo todas as instituições são vistas pela esquerda como instituições conservadoras, patriarcais, etc., formadas pela mentalidade atrasada, reacionária, nada disso, na verdade, interessa para a esquerda que se mantenha como está. Então, o grande objetivo é destruir tudo. Então, concordo contigo. Sim, a esquerda tem essa visão no longo prazo. A diferença da esquerda é que tem uma visão destrutiva, destruidora. E não tem nada realmente para colocar no lugar. E esse foi, assim, de todos os erros que Marx cometeu, e não foram poucos, talvez o maior foi não ter dito o que vem depois. A ditadura do proletariado. Sim, mas aí o quê? Né? Tem aquela parte lá do livro, que é um parágrafo de nada, né, que o Marx fala sobre como ele viria um homem numa sociedade perfeita que de manhã poderia pescar, não sei bem como é que é a história, mas é um parágrafo que mais ou menos ele define, mas ele não traz realmente uma solução, porque não tem. A sociedade hoje ela existe da forma como está e por isso que a mentalidade conservadora, o ideário conservador e também, lógico, com o melhor que é a do mundo liberal, é a melhor alternativa para o mundo, porque mostra um gradativo
crescimento de riqueza e de paz no mundo todo onde ele é aplicado. Marcel, quando você chegou na Câmara em 2019, você já tinha opinião sobre as pessoas que estavam por ali, né? Sim. Alguém te surpreendeu positivamente? Bom, muita gente. Uma coisa interessante que eu tenho pontuado mais recentemente é a seguinte: na Câmara dos Deputados, Senado da República, sempre houve parlamentares de direita, sempre houve parlamentares conservadores e liberais. Aliás, é uma injustiça a gente dizer que o movimento de direita só existe agora, né? No passado, praticamente, só existia direita, depois que vieram os movimentos talvez de massa, uma centro-direita, né? Centro-direita, mas assim, eu falo inclusive século XIX, né? Grandes oradores, sim, grandes claro. não falo né, da nossa experiência de vida, ou talvez de 50, 60 anos para cá. Falo assim, sempre teve. Na verdade, o movimento de massas internacional surge só no final do século XIX, início do século XX, com a sindicalização, Revolução Industrial, etc., que aí os dois partidos que hoje são tidos à direita, que são conservador e liberal, acabaram tendo que se juntar para poder vencer justamente a ideologia marxista que, por causa justamente do sufrágio universal, o aumento do número de pessoas participando do processo eleitoral, e aí muitos trabalhadores que, lamentavelmente, acabavam sendo manipulados pelos sindicatos para votar de acordo com a ideologia marxista. Esse movimento todo que veio do final do século XIX e hoje é muito presente, um pouco menos, aí seria uma nova entrevista talvez sobre clivagens ideológicas, partidárias, etc. Mas principalmente no final do século XIX e início do século XX, esse movimento foi consolidando uma importância da esquerda no cenário, mas a direita nunca desapareceu. O que aconteceu sim, e isso é muito interessante porque eu vivi isso desde que voltei ao Brasil ali em 2013, concorri em 2014, é que a direita começou a se expressar de novo politicamente a partir do surgimento das redes sociais. Porque antes das redes sociais, o parlamentar, deputado ou senador de direita, o prefeito, o vereador, não importa, dificilmente teria acesso a um órgão de comunicação para pronunciar suas ideias com a liberdade. Aliás, ele dificilmente até seria convidado. Por quê? Porque a mídia é majoritariamente esquerda. Então, para você ter um acesso a um meio de comunicação de massa, que até ali o início dos anos de 2010 eram monopolísticos, né? As redes sociais surgiram no início dos anos 2000 ali e tal, Facebook final entre 2005 e 2010, acho que foi 2008, uma coisa assim, né? Até então, a comunicação dos parlamentares para que atingisse uma grande massa, ou era num comício, que aí também é limitado, aquilo tem, ou por um panfleto, que é caro, é difícil você distribuir para todo mundo e ficar todo dia panfletando, ou que era mais rápido e eficiente, né? Televisão, rádio, jornal. Mas para você se dizer de direita, é muito difícil desses meios, porque os jornalistas em geral não querem divulgar essas ideias porque não concordam com elas. Então, normalmente, ou você era de esquerda, ou a pessoa era de esquerda, ou o parlamentar, ou tinha que fingir ser de esquerda, ou pelo menos esconder o seu ideário de direita e ser meio neutro. Por isso que nós não víamos uma oposição forte ao PT também antes, né? Desses anos, de 2013 a 2014. Aí veio a rede social, no final de 2010, a coisa foi tomando corpo, né? Até 2013 estourar, com as manifestações começaram em São Paulo, pelos 20 centavos, foi a esquerda que começou com essa manifestação, depois logo transbordou para uma direita mesmo, né, conservadora, liberal, mas muito pouco consciente da sua própria posição política, que foi às ruas sem liderança, porque as lideranças realmente não gostavam de se dizer de direita naquela época ainda, e eu entrei nesse processo justamente naquele período, sempre tendo sido de direita, sempre tendo falado as minhas opiniões, mas num deserto no que dizia respeito a eventuais colegas que pudessem dizer dessa forma. Então, quando eu chego à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, com uma votação boa, apesar de ter sido primeiro suplente, faltaram só 351 votos para me eleger, eu chego na Assembleia Legislativa e vejo que tem vários outros colegas com o mesmo ideário que começam a tomar coragem de falar. Por quê? Porque eles antes não falavam porque não tinham as redes sociais. Eu passava a compartilhar as coisas deles, eu passava a tá do lado. E hoje a gente vê um número expressivo de deputados que usam as redes sociais, que vem inclusive aqui, por exemplo, no Brasil Paralelo ou em outros meios que dão mais independência para a pessoa falar e que não se constrange mais de se dizer de direita.
né? Então, isso é uma nova realidade que nós vivemos hoje graças às redes sociais. Então, me surpreendi, sim, porque a gente tinha aquela visão na época de que não existia direita na política brasileira. Mas esses são aqueles que têm afinidade com suas ideias. Eu me refiro àqueles que são opositores às suas ideias. Você tinha opiniões sobre eles. Certo. E a pergunta é se nesse contato alguma coisa mudou. Pelo menos você concede algo assim àquela pessoa, entendeu? Bom, eu acho que existem vários tipos de pessoas, né? Existe aquele que é um crente na sua ideologia, né? Que tem uma fé realmente inabalável, e aí não tem muito o que fazer, né? E você vai descobrindo isso realmente mais no dia a dia, né? E tem os que são artistas, né? Estão ali, poderiam ser melhor remunerados talvez pela Globo, como né, atores, porque estão ali só performando, né? Eles não estão realmente acreditando naquilo que dizem, mas sabem que se mudarem de opinião, não se elegem mais. Então, sim, conheci alguns parlamentares que diziam, olha, isso aqui eu concordo, mas eu não tenho como votar a favor disso aqui porque eu vou perder meu eleitorado. Isso vale para a esquerda, isso vale também para o centrão, né, que é uma parcela é a mais relevante do Congresso Nacional e é de deputados que, assim, atuam de acordo com o que é o convento, exatamente, com seus interesses, não com os interesses necessariamente ou do país, ou da ideologia que defende. Então, sim, me surpreendi com algumas pessoas na esquerda também nesse sentido, porque eu via que muitos ali estavam realmente pela ideologia, são pessoas que, por mais errados que estivessem, são pessoas que acreditam fielmente naquilo, muito difícil mudar a forma de pensar, mas também me surpreendi no sentido de ver que havia alguns que, assim, estão participando, estão atuando da política, beleza, mas na verdade o que mais importa para eles não é a ideologia, mas é se manter lá. Marcel, quem manda no Brasil? Ah, muito boa pergunta, mas hoje, como antes já, na época do Faoro, ou pelo menos que o Faoro retrata sempre toda a história, a política brasileira, no seu famosíssimo livro, né, Os Donos do Poder, é essa elite meio amorfa que nós temos, na minha opinião, muito nociva para o funcionamento regular das instituições de um lado, porque não permitem grandes avanços, mas por outro lado que acabam também segurando retrocessos que a gente vê acontecer mais rápidos em outros países, que é esse tal desse centrão, né? E esse centrão, esses deputados que fazem parte dessa massa toda, né, meio amorfa, não exatamente homogênea, mas por terem interesses, cada um deles, muito diversos entre si, paternalistas, patrimonialistas, clientelistas, mas ao mesmo tempo que quando precisam se unem para defender o status quo, é quem mais uma vez agora dá as cartas com toda essa situação que a gente vê hoje no Brasil com o Supremo Tribunal Federal extrapolando seus poderes, né? Eles não fazem isso sem ter esse apoio, tanto é que está muito difícil a gente conseguir um impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Na nossa opinião, o primeiro tem que ser o Alexandre de Moraes, que é de longe que mais tem abusado, apesar de todos os outros, na minha opinião, já merecerem por um motivo ou outro um impeachment por crime de responsabilidade. Todos os 11, inclusive aqueles que são cúmplices por omissão, merecem hoje o impeachment. Para mim, nenhum deles mais serve para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, mas eles só continuam lá, e principalmente o Alexandre de Moraes, porque ainda tem essa massa amorfa aí de deputados do centro que seriam suficientes, ou senadores do centro, suficientes para dar andamento a um processo de impeachment. Agora, a face mais vistosa disso é claro, muitos vão dizer, não, quem está mandando no Brasil hoje é Alexandre de Moraes, é um homem. Ele, de fato, é um cara que o que ele fizer hoje parece tem sustentação, né? Não da lei, não da Constituição, mas daqueles que o circundam, que o rodeiam, né? Poderia-se dizer, não, mas ali tem uma eminência parda, que é o ministro Gilmar Mendes, que é o que muita gente diz, que é o cara que está ali, né, e é o líder, né, nos bastidores que permite que tudo aconteça. Sim, se poderia dizer isso, porque de fato ele é, hoje, na minha opinião, a pessoa que mais tem influência sobre os demais ministros. Agora, nada acontece sem ter esse grande acordo, né, de manutenção do status quo que foi sendo construído principalmente desde que a Lava Jato chegou no Poder Judiciário. Esse foi o grande turning point, né, o ponto da virada da nossa República Federativa do Brasil recente,
Porque quando a Lava Jato chega no Poder Judiciário, depois de ter pego todos os partidos políticos, ter pego toda a classe empresarial que vive dos conchavos com o governo e a imprensa ter aplaudido e ter saudado, quando chega no Poder Judiciário, a denúncia de que houve uma delação do Marcelo Odebrecht, que Toffoli teria recebido propinas, e mais tarde, logo, né, ato contínuo, um pouco depois também, investigam-se as contas da esposa de Gilmar Mendes, e, enfim, uma série de outros fatos conexos, aí a coisa vira, né, e o status quo, que estava perdendo realmente com a Operação Lava Jato, consegue respirar novamente e ressurgir, e isso tudo convenientemente com a eleição de Jair Bolsonaro, que foi para a esquerda o espantalho perfeito, né, e para o centro o motivo para que essa volta ao poder daqueles que roubavam se consolidasse ao longo desses últimos anos. Na sua opinião, então, o começo do fim da Lava Jato não foram aquelas mensagens da Vaza Jato como alguns podem parecer, mas sim essa notícia do ministro Elas Toffoli. vieram meio simultaneamente, né? Eu não sei, cronologicamente, se não me engano, vieram as mensagens da Vaza Jato um pouquinho depois. É óbvio que enfraqueceram a Lava Jato. Evidente que enfraqueceram porque foram utilizados a exaustão pela imprensa. Não se sabe quem da imprensa eventualmente poderia estar também nessas mensagens, que pouco se falou sobre jornalistas que estavam ali, né? Uma tese que se difunde é que, em virtude de muitos jornalistas estarem eventualmente implicados ali nas conversas, porque promotores, todos... Na troca de informações. Na troca de informações, mas pouco se falou sobre jornalistas que estivessem ali, certo? Então, quer dizer, por que houve essa grande virada da imprensa, de repente, né, de muitos jornalistas, de adoradores ou de apoiadores da Lava Jato para detratores, né? Por quê? Pois é, há uma tese de que haveria muitas mensagens ali que nunca vieram a público depois, de jornalistas trocando informações, o que é absolutamente normal, afinal de contas o sigilo da fonte é garantido, né, numa democracia. Mas ainda assim, obviamente, pode ter coisas constrangedoras ali dentro, como houve coisas constrangedoras, né, em relação, por exemplo, à ministra Carmen Lúcia. Havia uma conversa que teria sido revelada ali da Carmen Lúcia falando algo que soava como deboche em relação a, se eu não me engano, o falecimento do sobrinho do Lula, algo nesse sentido. Então, mensagens pessoais, né, o celular de qualquer um. Se você abrir e devassar a vida pessoal de qualquer um, sempre vai ter alguma coisa que vai te deixar constrangido diante dos outros, né? Mas, além disso, nós tivemos, sim, essa denúncia que saiu na Cruzoé, né, em relação ao ministro Dias Toffoli, e as mensagens da Lava Jato, né, que depois foram utilizadas à exaustão, claro, desgastaram muito a operação e acabaram sendo utilizadas como instrumento pelo Supremo Tribunal Federal para anular os processos. O que é um absurdo, porque na verdade são provas ilícitas, né, obtidas de uma forma ilegal e que, não obstante, foram utilizados para anular processos, supostamente porque esses processos teriam obtido também provas de forma ilícita e ilegal. Então, de todas as maneiras, é uma situação kafkiana que nós vivemos no Brasil. Em geral, como é que você avalia o papel e a cobertura que a imprensa faz dessa trama do poder que você acabou de descrever? A cobertura da imprensa tradicional, em geral, é claro que há exceções, mas ela é absolutamente adesista, né? Nós não temos hoje uma imprensa que faça o papel de jornalismo mesmo, que é a busca da verdade, que é da busca da objetividade. É claro que você deve ter comentaristas políticos para dar suas opiniões, isso aí qualquer órgão de imprensa tem, e opinião independe de você gostar ou não dela, né? Mas ela precisa também estar ancorada em fatos. O que nós vemos hoje, ligando a TV, e isso vale para praticamente todos os meios de comunicação, é uma bajulação do poder, é uma utilização, inclusive, da imprensa para os fins que os poderosos querem, né? Várias das prisões que aconteceram nas perseguições infinitas desses inquéritos do Supremo Tribunal Federal se deram com base em matérias jornalísticas, prisões, busca e apreensão, a própria, uma das mais absurdas, mas foram tantas, das perseguições recentes, foi aquela das mensagens de grupos de WhatsApp de empresários que levaram a bloqueio de bens, a censura em redes sociais, e tudo com base numa única matéria jornalística que levou aquelas mensagens a público. Ou seja, antes de se
conseguir fazer qualquer coisa, né, e detalhe, obviamente que uma mensagem no grupo de WhatsApp interno, ela jamais poderia ser criminalizada, né? Isso já é o primeiro absurdo. Mas ainda assim, ainda que fosse criminalizável, tomar todas as medidas que foram tomadas de busca e apreensão, de censura de redes sociais, sem o mínimo devido processo, sem o mínimo direito de defesa, é completamente abusivo, né? Então, nós vivemos hoje um momento muito grave no país em que o devido processo ele não serve para quem é perseguido pelo Estado. E a imprensa tem, lamentavelmente, contribuído muito para isso, né? Grande parte da imprensa fecha os olhos para os direitos humanos quando não são de esquerda. Isso vale também para a própria esquerda, que está fechando os olhos para os direitos humanos que estão sendo violados, de milhares de brasileiros que foram presos injustamente no dia 8 de janeiro, gente que nem esteve lá, não depredou nada, não quebrou nada, não estava no local e foi preso, continua com tornozeleira eletrônica, pessoas que nesse momento sofrem porque já perderam inclusive familiares no meio do caminho, porque faz 1 ano e meio, 2 dos eventos do 8 de janeiro, mas a gente pode computar tantos outros. Felipe Martins, que foi preso injustificadamente, inclusive com base numa fraude que foi feita internacionalmente de sua entrada no aeroporto de Orlando, que nunca aconteceu. Então nós temos uma série de fatos que precisam ser levados a público de uma forma mais clara para demonstrar que a imprensa, além de ser adesista, estar contribuindo com o governo opressor, com o governo de esquerda que é extremamente prejudicial para a democracia brasileira, ela ainda tem contribuído decisivamente para muitos dos abusos de autoridade que estão acontecendo hoje no Supremo Tribunal Federal. Bom, a gente falou de agentes públicos, falamos de imprensa, vamos falar agora do povo. Você tem dito que nenhuma mudança vai haver no país se o povo não se manifestar nas ruas, se o povo não der a sua voz e a sua opinião. Na sua opinião, desde 2022 e com 8 de janeiro também, a população mais alinhada às ideias de direita, ela se dispersou de alguma forma? Não tenha dúvida, Bruno. Na verdade, o que garantiu a governabilidade do Lula foi o 8 de janeiro. Se não fosse o 8 de janeiro, nós já estávamos em processo de impeachment de Lula. Que sentido? Na minha opinião. O 8 de janeiro foi o que permitiu que as pessoas, foi o que deu ao Lula o fôlego necessário para que ele pudesse governar sem o povo ficar contestando ele na rua. Você lembra o que era antes? Antes as pessoas estavam o tempo todo na rua. Só que houve uma visão equivocada de que se poderia ir para a rua para pedir por uma intervenção militar. Eu fui à tribuna da Câmara dos Deputados naquele final do ano de 2022... Pós-eleições, né? Pós-eleições, dizer, pessoal, não fiquem na frente dos quartéis. Vão para frente da Câmara, do Senado. Óbvio que não para quebrar, não para invadir, para pressionar o deputado, para pressionar o senador. O poder do povo está na Câmara e no Senado. É o artigo 1º da nossa Constituição. Escrevi... Mas você fez isso porque você era contra instigar o Exército ou você não acreditava que o Exército... Não, é claro que era contra instigar o Exército e não acreditava que o Exército fosse fazer alguma coisa. As duas coisas. Porque, na verdade, vamos lá, tem todo o processo eleitoral anterior, né, que foi absolutamente desequilibrado, não tenho dúvida. Mas o Bolsonaro participou do processo eleitoral todo, mesmo desequilibrado. Mesmo, né, eu não estou dizendo que ele aceitou as ilegalidades e inconstitucionalidades que foram feitas. Ele se rebelou contra muitas delas, contra todas. Falou, nós falamos, mas participou-se de todo o processo eleitoral, né? O que se poderia fazer, e que de fato foi feito, e que foi um absurdo o Supremo botar uma multa no PL, era pedir auditoria do processo eleitoral. É claro, isso é algo que está previsto em lei, inclusive. Como é que você tem uma instância, um Tribunal Superior Eleitoral, que pode atuar completamente sozinho? Isso é uma coisa que eu já falo há muito tempo. Tem discurso meu na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul falando que é um absurdo. Nós temos uma única instituição, o Tribunal Superior Eleitoral, detalhe, diz que está há 90 anos defendendo a democracia, né? Porque foi criado lá 90 anos atrás, sabe por quem? Por Getúlio Vargas, por um ditador. Tá, isso é um detalhe, mero detalhe. Mas é um tribunal que organiza o processo eleitoral, que planeja, que organiza, que executa, que faz a totalização dos votos, apura os resultados, promulga os resultados e a própria instância
nada de antidemocrático dizer uma coisa dessa. Eu sou deputado federal, eu estou lá para ajudar a mudar as leis e eu acho que o Tribunal Superior Eleitoral é uma instituição hoje que atua fora daquilo que uma Constituição numa República Federativa, República Federativa deveria admitir, que é a capacidade de qualquer instituição poder ser fiscalizada por outra. Tem fiscalização dos partidos políticos. Sim, tem participação, tem um certo nível de participação, mas um tribunal ou qualquer instituição não pode ter medo de uma instância externa. E você chegar lá e fazer, aplicar uma multa sobre um partido político que pediu uma auditoria é um absurdo completo. Bom, mas voltando ao período pós-eleitoral. Participou-se do processo, ficamos indignados com o resultado não só pelo desequilíbrio promovido pelo Tribunal Superior Eleitoral, mas também pelo fato de terem permitido uma pessoa concorrer que deveria estar presa, cujo habeas corpus passou na frente de todos os demais, para poder ser solto em primeiro lugar, depois teve seus processos anulados por meras formalidades e não porque não roubou, não porque não foi comprovado, por 3 instâncias que Lula, de fato, chefe de organização criminosa, que participou de uma quadrilha para assaltar os cofres públicos. Tudo isso ficou muito claro no decorrer dos processos e hoje não se pode sequer chamar o cara de ladrão, coisa que efetivamente o Poder Judiciário comprovou e o Supremo Tribunal Federal também depois avalizou. O que aconteceu foi uma anulação dos processos, como bem disse o ex-ministro Marco Aurélio Mello, que colocou o processo de novo na estaca zero, mas não houve absolvição. Então, houve uma irresignação pós-eleição que obviamente levou as pessoas a um estado de profunda decepção, de indignação, e muitas foram recorrer ao lugar errado. E por isso eu digo, voltando à tua pergunta, né, sobre o 8 de janeiro. O 8 de janeiro foi uma farsa. Foi uma farsa. Foi aproveitar essa indignação das pessoas que acabou desbordando para uma invasão absurda, abjeta, repudiável, mas que eu já também não tenho dúvida nenhuma, foi também consequência de pessoas que estavam lá para invadir e que não eram de direita. Teve gente descendo de rapel lá nas imagens que mostram na Câmara dos Deputados. As imagens sumiram, o governo, né, o primeiro, pessoas que certamente estavam lá infiltradas para promover a desordem, e eu conheço isso porque eu participei de manifestações contra o impeachment da Dilma desde 2013, 2014, e eu via pessoas nas nossas manifestações que a gente tinha que enxotar, que estavam ali para fazer confusão, para armar confusão e não era de direita. E em segundo lugar, porque o governo deixou acontecer. Toda aquela Força Nacional parada lá do Ministério da Justiça, o ministro da Justiça olhando pelo vidro do Palácio, o Lula adequadamente removido, evacuado para a cidade do seu amigo em Araraquara, né? Quando o tal evento climático que ele tinha ido acompanhar tinha acontecido, sei lá, 3 semanas atrás ou 1 mês antes. Tudo isso nos faz ter hoje a convicção de que houve essa armação dessa farsa, em que lamentavelmente muitos caíram, pobres coitados, grande parte deles, como patinhos, né? E agora a gente está sofrendo essas consequências. Então sim, houve uma desmobilização, as pessoas estão com medo, mas o grande objetivo de quem faz isso é justamente botar medo em milhões, porque não podem prendê-los. Eles podem prender meia dúzia, até alguns milhares e perseguir, continuar com essas ações da Polícia Federal. Mas é impossível botar milhões na cadeia. E é por isso que eu digo, como diz o artigo 1º da Constituição, que o poder emana do povo e é por ele exercido de forma direta ou por representantes eleitos, é só o povo que pode resolver. Não é o Supremo Tribunal Federal que defende democracia. Democracia quem faz é ou o povo diretamente ou seus representantes eleitos. E quem são os representantes eleitos? Deputados federais, deputados senadores, deputados estaduais, vereadores, prefeitos, governador, presidente da República. Não é o STF. Vamos pegar essa linha de raciocínio sua e trazer mais um elemento. Você disse agora e tem dito que o 8 de janeiro, então, é como se fosse um álibi da governabilidade. Claro. Vamos pensar no projeto de lei da anistia, que está na CCJ da Câmara, com parecer favorável já do relator. Suponhamos que essa anistia seja votada pela Câmara e pelo Senado e seja aprovada. Como que esse novo elemento entraria aí, do ponto de vista do Supremo, por exemplo, nesse cenário? Excelente pergunta também, até porque o tema da anistia agora é super candente para a eleição da presidência da Câmara dos Deputados e presidência do Senado. E é um absurdo, porque o que estão fazendo é o que o Hamas faz lá na faixa de Gaza, né? Eles estão mantendo essas pessoas como reféns. E eles, eu me refiro não só ao governo,
que hoje mantém as pessoas, e o Supremo, mantém essas pessoas todas como reféns. Reféns, você se refere aos presos? Claro, aos presos, aos perseguidos, quem está com tornozeleira eletrônica, quem está com redes sociais bloqueadas, quem está perdendo o pão de cada dia que levava para casa porque acabaram com a fonte de renda nas monetizações de redes sociais. Estão mantendo essas pessoas reféns, mas eu me refiro não só ao governo e ao STF, mas também ao próprio Centrão, ou principalmente no Centrão. Porque hoje nós temos candidatos à presidência da Câmara basicamente do Centrão. Nós temos o Hugo Mota, nós temos o que é do Republicanos, nós temos o Elmar Nascimento, que é a União, e nós temos o Antônio Brito, que é do PSD. Tá? Todos os partidos do Centrão. São os 3 candidatos hoje colocados para a presidência da Câmara. Começaram a fazer obstrução na Comissão de Constituição e Justiça, junto com a esquerda, contra a aprovação do projeto da anistia. Por quê? Porque eles não querem que seja aprovado antes deles conseguirem negociar e barganhar a aprovação do projeto da anistia com a oposição, porque eles querem os nossos votos para a presidência da Câmara. Então, porque eles querem os nossos votos, eles estão mantendo como reféns essas pessoas. É absurdo, abjeto, e eu tenho dito dentro da oposição que nós temos que ter um candidato à presidência da Câmara da oposição. Eu já fui candidato 3 vezes, não me importa ser candidato uma 4ª vez, inclusive já disse que eu estou à disposição. Mas eu entendo que por ser um partido pequeno com só 3 parlamentares, o Novo deve, aliás 4 agora, Ricardo Salles veio para o Novo, nós precisamos contar com o PL, que tem 96, acho que agora, deputados federais, para lançar um candidato que a gente possa apoiar. Ou um outro partido, talvez até do centro, mas que tenha um parlamentar da oposição nele, e que lance esse candidato com chances reais, porque com 3 candidatos hoje colocados à presidência da Câmara dos Deputados, 1/4 com o potencial de chegar a 120, 130 votos da oposição, de 513, significa grande chance de ir para o segundo turno. Significa a chance, eventualmente, de sermos, sem precisarmos barganhar com os outros, os responsáveis por fazer a pauta da Câmara dos Deputados e aí aprovar os projetos que nós queremos, inclusive da anistia. Anistia até me causa, assim, desconforto usar essa palavra, porque anistia se faz para quem cometeu crime. Com culpados, né? Nós tivemos anistia para terrorista, para assaltante de banco, nós tivemos anistia no Brasil para pessoas que cometeram crimes de fato, tipificados. Porque nós estamos falando de pessoas que, em grande parte, não cometeram crimes ou estão sendo condenados a 17 anos, eventualmente por ter pichado usado um batom para escrever "perdeu o mané" numa estátua, está sendo condenado a 16, 17 anos, a Débora, sem ter efetivamente vinculação com o que diz a legislação brasileira, que jamais daria uma pena dessa para alguém pichar uma estátua com batom. Ou, se não, São Paulo aqui, essa cidade, estaria com milhares de pessoas aí, criminosos de 16 a 17 anos, pelos 16 a 17 anos de pena, pelo tanto de pichação que tem aí pela cidade. Então, quer dizer, as penas são absolutamente desproporcionais para quem eventualmente cometeu uma ilegalidade, e a maior parte das pessoas não cometeu ilegalidade nenhuma, e por isso não cabe utilizar a palavra anistia, porque você não está anistiando elas de crime. Mas é a palavra que se consolidou. Eu espero que esse projeto seja aprovado logo. Acho que nós temos que continuar batendo forte nisso, e eu vou continuar denunciando aqueles que estão utilizando esse tema como forma de barganhar para obter mais poder no nosso país. Isso é realmente uma vergonha absolutamente abominável. Vamos falar sobre as emendas parlamentares, um tema que tem vindo à tona há alguns anos, embora seja uma instituição já antiga no nosso Congresso Nacional. Não te parece que esse mecanismo, do modo como está hoje, é parte do problema da corrupção? Tem menor dúvida disso. Você utiliza as emendas? Utilizo as emendas impositivas individuais e nunca peguei um centavo de emenda de orçamento secreto, de qualquer outro tipo de emenda que não fossem as emendas que me cabem como deputado federal e que são todos os anos executadas pelo governo impositivamente. Vamos começar por aí, então. Emendas impositivas, que eu também sou contra a existência, tá? As emendas impositivas, elas são emendas que dão ao deputado um determinado recurso público, nesse ano vai chegar perto de 40 milhões de reais. 40? 40 milhões de reais que cada deputado federal tem para mandar para o seu estado. Metade tem que ir para a saúde. Para cada? Para cada deputado federal, para mandar para o seu estado. 50% obrigatoriamente para a saúde, que já é um absurdo. Por quê? Foi criado esse mínimo percentual de 50% para garantir que o governo federal cumprisse o mínimo constitucional da saúde. Ou seja, eles usam os
recursos dos deputados, a maioria que não entende nada de saúde, né, mas que precisa mandar dinheiro para o hospital e muitas vezes desequilibrando os orçamentos de hospitais que precisariam mais, mas que por influência política de hospitais que precisam menos, perdem os recursos. Pois é, porque não tem uma visão do todo, né? Não tem a visão do todo. A visão de quem manda emenda, normalmente é a visão paroquial, de eu estou mandando emenda para o vereador me ajudar na eleição, ponto. Vários deputados, a maioria, na verdade, tem tabelado o número de votos que fez para o município, chega o vereador lá e diz, ó, seu município fez 300 votos, você consegue com 700, 800 votos na eleição que vem? Eu te mando uma emenda de 200 mil. É assim que funciona. Isso quando não tem esquema de licitação, né? Eu estou falando só da questão legal, tá? Isso aí não tem nada de ilegal. Você pode dizer, ó, isso é imoral, isso é uma prática política que é utilizar, né, do recurso público para se perpetuar no poder, que já é muito ruim, porque os parlamentares, no fim, vivem para as emendas. Estão lá recebendo vereador, prefeito todo dia, né, enquanto está rolando uma votação importante lá na Câmara e vota só pelo celular. Depois da pandemia, não tem mais nem votação mais no terminal, você pode votar tudo no celular. Então, o deputado passa o dia todo como um vereador federal, né, fica recebendo lá as autoridades locais, vai lá e vai negociando a sua própria reeleição com os recursos das emendas. Tá. O que eu faço? A pessoa chega com um ofício, um vereador, por respeito ao arquivo, né, assessor lá, a gente tem um arquivo dos ofícios recebidos, mas por respeito à demanda recebida e para atender essa liderança. Mas a gente instrui ela. Olha, nosso gabinete é diferente. Nós vamos abrir um edital, dia tal. Nesse edital vai ter todas as regras para todos os prefeitos, todos os vereadores. Na verdade é mais para prefeito, porque prefeito que apresenta projeto mesmo para começar. Mas o vereador pode pedir para o prefeito apresentar, é com ele. E aí, de acordo com a qualidade do projeto, dentro das especificações que a gente tem na área de saúde, infraestrutura, turismo e segurança. Normalmente são essas 4 áreas. Só. De acordo com a qualidade do projeto, nós vamos avaliar e o município vai receber ou não de acordo com a qualidade do projeto. Beleza? Beleza. O pessoal entende, agora a gente dá 4 anos trabalhando desse jeito. Essas são as emendas impositivas. E dão um trabalho, por isso que eu digo que eu preferia não ter. Agora, meu estado do Rio Grande do Sul ficou embaixo da água. Foram as emendas parlamentares que eu mandei, mais de 30 milhões de reais. Eu cancelei o processo seletivo quando veio enchente. Reorganizei todas as emendas, mandei 200 mil para cada município pequeno e até 1 milhão de reais a municípios maiores, tipo Porto Alegre, para ajudar na calamidade. Se eu não mando esse dinheiro e deixo no orçamento, vai o Lula gastar em outra coisa, sabe? Porque esse dinheiro do orçamento que vai ser executado se eu mandar. Não tem desculpa para eu não utilizar, apesar de ser contra o sistema das emendas parlamentares. Agora, o que está acontecendo mais recentemente é que, além das emendas individuais, que eu concordo com você, pega 40 milhões de reais, ainda ficando nas impositivas. Se o deputado tiver uma boa empresa para onde mandar esses recursos, uma boa, entre aspas, empresa, com a qual ele decide uma propina de 10% sobre cada recurso enviado, e que não deve ser tão difícil escamotear assim, ele já ganha 4 milhões de reais a mais por ano. Né? Ganha não, rouba. Né? Mas isso, lamentavelmente, é algo que volta e meia aparece nas notícias como uma prática que acontece da parte de alguns parlamentares. Mas além desse recurso, o parlamento turbinou a capacidade dos deputados terem emendas individuais, que são as emendas de relator, que era o relator do orçamento tinha mais 20 bilhões de reais para distribuir como ele quisesse. 20 bilhões. 20 bilhões. Né? Nem sei, acho que agora o número até aumentou nesse último orçamento. E aí ele distribui como quer. O relator do orçamento que cuida do orçamento da União, ele distribui entre os líderes do Senado e da Câmara, que na verdade é um preposto dos 2 presidentes, do Rodrigo Pacheco e do Arthur Lira, que faz a distribuição. Aí é o orçamento secreto durante o período do governo Bolsonaro. Depois que terminou o governo Bolsonaro, aí já não era mais orçamento secreto, aí virou emendas também de comissão. Mas emendas de comissão, no fundo, acabaram sendo a mesma coisa. Colocaram um valor enorme em algumas comissões e outras não tem praticamente nada. E ainda cometeram um absurdo de, no meio do caminho, mudar as comissões que tinham infraestrutura, educação, esporte, etc. Juntar todo esse dinheiro, mandar tudo para a saúde, para a Comissão de Saúde, para de novo concentrar na mão de uma pessoa só para depois redistribuir. E essa é a discussão que está acontecendo agora no Supremo Tribunal Federal com o Arthur Lira, com o Rodrigo Pacheco, que está dando essa pretensa crise entre os poderes. Dino está com uma decisão monocrática na sua mão, né? Ele deu uma decisão monocrática que depois foi confirmada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, dizendo que as emendas, aliás todas, na verdade, botou tudo no mesmo saco, inclusive as impositivas, não seriam transparentes, o que já começa por um absurdo, porque as impositivas são transparentes. Né? Tá lá para onde eu mandei, qual município foi, etc.
Fora, claro, as emendas chamadas PIX. Essas a gente votou contra, a gente tem problema. Eu mando ela desde que tenha objeto bem definido e o Ministério Público seja informado. Eu adotei esse princípio, mas não está na lei, né? Porque realmente aí pode dar mais problema. O que ele fez? Ele botou tudo no mesmo saco, Flávio Dino, e decidiu segurar. Mas ele fez isso realmente porque ele queria transparência nas emendas? Não, claro que não. Assim como Moraes bloqueou o X, porque no fundo a briga dele não era com Elon Musk, mas era com quem usa as redes sociais para fazer política, tanto é que passou a eleição e liberou. Assim como Moraes está fazendo isso com intuito político, também Dino está fazendo com intuito político. Está segurando as emendas para, terminado o processo eleitoral, abrir de novo, porque ele sabe que as emendas, principalmente as impositivas, aquelas que são pagas, são executadas, ajudam quem é contra o governo, porque a maior parte dos prefeitos e vereadores são apoiados por deputados do Centrão, são apoiados que não necessariamente tem essa vinculação ideológica com o governo e derrotaram já no primeiro turno, de uma forma avassaladora, as candidaturas do PT. Então nós temos, mais uma vez, uma interferência do Supremo Tribunal Federal nesse processo por vontade política. Eu gosto das emendas do orçamento secreto, óbvio que nunca usei. De emenda de relator, de comissão, como é que chame. Agora, eu acho correto o Supremo Tribunal Federal intervir nesse processo da forma como está intervindo? Está intervindo? Não, com certeza não. Vamos falar um pouco sobre fundo eleitoral e fundo partidário, quer dizer, o poder público, o dinheiro público financiando os partidos. Você acha que seria factível uma proposta de deixar os partidos convencerem a sociedade a financiarem eles próprios? Isso no Brasil funcionaria ou você acha que seria ruim? Nós tivemos essa experiência, nós buscamos fazer ela funcionar no Partido Novo e, infelizmente, nós não tivemos os resultados que nós gostaríamos. Isso me faz deixar de acreditar nesse método? Não, pelo contrário. Eu continuo firme no propósito de só fazer campanha eleitoral com recursos privados. Tanto é que eu já disse para o partido que sou pré-candidato ao Senado na próxima eleição no Rio Grande do Sul. É a minha intenção, não sei se isso vai se confirmar até lá, mas vou fazer a minha campanha com recursos privados. Não quero recurso público, apesar do Novo ter passado nessa eleição a utilizar. Eu entendo que o recurso privado, o recurso de doadores individuais, ele ajuda muito mais o candidato a obter votos do que usar o dinheiro público. O dinheiro público é fácil, ele cai na conta e você perde um instrumento fundamental que é você tornar o teu eleitor, que tem capacidade de doar, sócio, parceiro do teu projeto, né? Isso vale para a candidatura, isso vale para o partido político. Agora, eu concordo com o argumento daqueles que passaram a defender o uso do fundo partidário, que o sistema hoje está muito mais desigual do que na época que o Novo foi criado, com a intenção também de combater o fundo partidário e o fundo eleitoral que foi criado depois da idealização do Novo. Desigual por quê? Desigual porque cresceu muito o volume na época. Antes tinha só o fundo partidário, não existia fundo eleitoral, para começar. Aí passou até o fundo eleitoral com valor, foi crescendo, hoje estamos passando de 5 bilhões de reais o fundo eleitoral. Então qual é o argumento de quem disse não, tem que usar? Não, vírgula, tem que usar. Qual o argumento? O argumento é, naquela época era permitido doação de pessoa jurídica, hoje não é mais, é verdade. Só pode doação de pessoa física que não tem uma cultura de doação e muito limitado. Tem uma limitação de 10% da renda da pessoa do ano anterior, e se for na vaquinha ainda é mais limitado, você só pode botar R$ 1.064 por dia, então um doador que teria um potencial maior, se for doar antes na vaquinha, tem que fazer fracionar todos os dias um valor, até chegar àquele limite de 10% de imposto de renda. Então é uma burocracia, o sistema criou uma burocracia enorme ainda para quem faz a arrecadação, realmente tira tempo, é uma campanha dentro da campanha, a campanha de arrecadação é uma campanha dentro da tua campanha. E terceiro, o volume é tão grande dos outros partidos que mesmo que você vá atrás do dinheiro privado, é muito difícil que todos os candidatos tenham a condição dentro da tua chapa a conseguir um financiamento mínimo suficiente para sua campanha eleitoral. E se você devolver o dinheiro do fundo partidário, ele vai ser redistribuído entre todos os partidos e não vai voltar para o caixa do governo. Então isso já era outro absurdo. Então quer dizer, o dinheiro que o Novo vinha guardando tantos anos não podia ser devolvido para o caixa do governo. Que agora, com Lula presidente, seria também uma situação ruim. Mas até pouco tempo atrás, você manda para o caixa do governo, talvez até converse com algum ministério, gostaríamos que fosse aplicado nisso ou naquilo. Mas aí seria conversa, não... até a gente tentou colocar na lei, mas não foi aprovado. A gente tentou aprovar a lei que a gente poderia devolver e não foi aprovado. Agora, o dinheiro do fundo eleitoral, ele volta para o caixa do governo. Mas é um valor relevante para uma disputa que é
muito desigual. Então esse é o argumento de quem acha que o Novo, olha, deveria abrir mão daquela defesa inicial de não usar, apesar de continuar defendendo a extinção dos fundos. Isso o Novo não abre mão, vão continuar votando contra, vão continuar defendendo a extinção do fundo, mas o partido decidiu usar. Eu sou daqueles que não concordou com a decisão, mas sou do partido, estamos juntos, bola para frente, e entendo que além de alguns terem todo o direito, como o meu, de não utilizar e, obviamente, serem respeitados por isso e até mesmo obterem, eventualmente, doações de pessoas físicas de uma forma mais facilitada, porque eu vejo muita gente que diz assim, eu não vou te dar fazer uma doação, você já ganhou o dinheiro do recurso público. Além disso, tem um outro ponto muito importante, que é o critério de distribuição. O critério de distribuição hoje é desigual nos partidos políticos. Primeiro que ainda inventaram essas cotas de raça, de gênero, né, que faz com que haja uma desproporção enorme. Então tem 30% de recursos que tem que ir para a cota de raça. Mas aí você pega o IBGE num estado, você não tem 30% de pessoas pardas ou negras naquele estado, naquele município, para distribuir. Então já tem um problema aí de largada, né? Peraí, mas isso aí, esse critério é utilizado com base em que número? Número de negros no município? Não, é um percentual que é feito, não é feito pelo IBGE, 30%, e é isso aí, você tem que mandar 30% do recurso para candidatos negros e pardos. Para candidatos. Para candidatos. Mas segundo ponto, além desse aí que faz toda essa distorção no sistema, o segundo ponto tem candidatos que recebem R$1 milhão, R$2 milhões, Boulos recebeu 44 milhões de reais para a eleição dele, e outros candidatos que recebem zero, não recebem nada. Então o Novo conseguiu equacionar isso muito bem, e isso fica um elogio para os dirigentes do Novo, tanto municipais como estaduais, como o Diretório Nacional do Novo, que foi tentar botar critérios, né? Então foram organizados inclusive uma série de competições internas no partido. Se você conseguir determinado número de vídeos com lideranças do partido, que eu sei dessa porque me convidaram para fazer vídeos para alguns convidados, alguns candidatos, você vai conseguir um pouco mais o recurso do fundo. Isso mostra que o cara foi atrás para conseguir um pouco mais. E todos ganharam um valor assim, pequenininho, mirradinho. Um ou outro candidato teve um pouco mais, também baseado muito no mérito, no critério do município que está, mas não essa discrepância que a gente viu em muitos partidos políticos. Porque hoje o argumento caiu por terra do fundo eleitoral de que ele serve para garantir que candidaturas que não teriam como acessar recursos privados a terem o mínimo de condições de concorrer. Porque pesquisas acadêmicas sérias, e eu quero que seja realizada agora, a gente vai conversar com um grupo de cientistas políticos para fazer uma pesquisa sobre esse ano de 2022 para confirmar o que já foi feito, 2024, o que já foi feito em anos anteriores, 2018, 2020, de que a maior parte dos recursos, 80% a 90% dos recursos vai para candidatos que têm ou patrimônios já altíssimos, de mais de R$1 milhão, ou que já estão na política, estão buscando a reeleição. Ou as duas coisas, normalmente as duas coisas. Então não vai para quem mais precisa, vai para quem já está na política ou quem é mais rico. Recentemente, a CCJ da Câmara aprovou 4 projetos para reequilibrar a relação entre os 3 poderes. Você estava envolvido nessa votação, pelo que eu entendi. Qual que é a sua expectativa de aprovação desses projetos e a reação do Supremo em relação a eles? Bom, eu não só estive envolvido, como o relatório da PEC 8 foi meu. Uma delas é sua? O relatório, não? O projeto do senador Ourivisto Guimarães, ele veio do Senado, foi aprovado no Senado, com apoio do governo e da oposição. Importante lembrar. Aquela votação teve até a participação do líder do governo, Jacques Wagner, no Senado, que votou favoravelmente à matéria. Qual é a PEC? A PEC 8? PEC 8 é que faz a limitação das decisões monocráticas. Deixando bem simples, tem outros dispositivos, mas mais importante é esse. Qual que é o que significa limitar as decisões monocráticas? E não todas, que eu até acho que a gente deveria ter avançado mais, mas ali é só admissibilidade. A Comissão de Constituição e Justiça pega a lei, lê o meu relatório, vê se é constitucional ou não, dá por sim ou por não e deu. Não tem destaque, não tem como botar emenda, porque depois isso é feito na tal da comissão especial, certo? Então, a PEC 8 define o quê? Que um projeto de lei que passou pelas comissões da Câmara dos Deputados, passou no plenário da Câmara dos Deputados, foi para o Senado da República, passou nas comissões do Senado da República, passou no plenário do Senado da República, teve alguma alteração e por isso voltou para a Câmara. Se não tiver alteração, vai para o presidente sancionar. Teve alteração, voltou para a Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados analisou no plenário, aí vai direto para o plenário, mais uma vez aquele projeto, e aí finalmente aprovou a versão final do projeto e mandou para a sanção do presidente da República.
Veja, só aí você teve 513 deputados envolvidos, depois 81 senadores envolvidos, depois mais 513 deputados envolvidos na volta. Foi para o presidente da República. O presidente da República avaliou o projeto. Ele disse, olha, esse projeto aqui é bom, sancionou. Não, esse projeto aqui é ruim. Ele vetou. Ele pode vetar integralmente, pode vetar parcialmente o projeto. Ele vetou o artigo tal. Bom, terminou o processo legislativo, o presidente sancionou com vetos. Aí, os vetos, digamos que vetou, vamos usar o exemplo, vetou o projeto, volta para o Congresso Nacional. Aí o Congresso Nacional se reúne, as duas casas se reúnem, os 594 parlamentares, deliberam sobre o veto do presidente da República aquele projeto. E diz, não, o veto do presidente está errado. Nós queremos que esse projeto vire lei. Derruba o veto do presidente da República e aí a lei passa a vigorar por vontade dos parlamentares. Aí entra alguém, talvez um partido pequeno que não tem representação, ou talvez alguém, né, que é de uma associação que tem interesse de causa, não importa. Vai lá no Supremo Tribunal Federal, faz uma ADIM, vai lá e diz, ó, esse projeto aqui é inconstitucional. Aí o Supremo Tribunal Federal, não o seu plenário todo, recebe o projeto e um ministro monocraticamente diz, tem razão, está suspensa a lei. Sem prazo para o plenário julgar, sem nada. Absurdo. Uma pessoa só desfaz todo esse processo que eu tive, todo esse tempo necessário aqui que eu utilizei para descrever, que às vezes pode levar, eu estou falando de algo que pode levar 10 anos, 15 anos, tem projeto que está 20 anos esperando para deliberação. E aí uma única pessoa vai lá e diz, não, está errado o que todo esse pessoal fez, está errado o que o presidente sancionou, eventualmente vetou, mas o Congresso derrubou. Então, o que diz a PEC da decisão monocrática? Não pode mais um ministro fazer isso sozinho. Tem que ser pela maioria do plenário do Supremo Tribunal Federal. A menos que seja a época de recesso, e se for feito em época de recesso, imediatamente logo depois da época do recesso do tribunal, o tribunal tem de deliberar sobre isso, porque senão cai essa decisão monocrática. É só isso. E aí o que o Supremo teve? Só para falar dessa, porque tem a ver outros 3 projetos, podemos falar sobre os demais, mas o que o Supremo Tribunal fez de crítica a esse projeto, mas também que acabam servindo para os outros? Primeiro disseram, pela imprensa, porque aí o ministro não aparece, né? Anônimo, não mostra a cara, que teria um vício de origem. Ou seja, mudanças no Poder Judiciário só poderiam ser propostas pelo próprio Poder Judiciário. Absurdo. Sob o ponto de vista técnico é absurdo, porque a Constituição não permite que o Poder Judiciário proponha emenda à Constituição. Só pode propor o próprio Congresso Nacional, Câmara ou Senado, por meio de 1/3 dos seus membros, 171 deputados ou 27 senadores precisam assinar uma proposta de emenda à Constituição, ou o Poder Executivo, ou seja, o Presidente da República, ou Assembleias Legislativas, e agora não me ocorre o número de estados, precisam por maioria aprovar essa lei. Eu não sei se é 2/3 das Assembleias Legislativas do Brasil, algo assim. Me perdoa por faltar esse número, mas é um número alto, que precisam aprovar, e nunca aconteceu, e aí é remetido para promulgação. Tá? Então, não existe hoje no Brasil a possibilidade do Poder Judiciário fazer uma proposta de emenda à Constituição, sob o ponto de vista técnico. Mas sob o ponto de vista da defesa da democracia e do Congresso Nacional, a agressão do Supremo Tribunal Federal é ainda maior, porque eu vou voltar ao artigo 1º da Constituição. O soberano é o povo que elege esse poder na democracia brasileira, que é o poder da democracia em geral, de forma ou direta ou por meio de representantes eleitos. E são os representantes eleitos que definem como funcionam as instituições. Vai o Barroso dizer, não, mas a instituição que está funcionando não se mexe. Quem diz que está funcionando? Não são eles que definem isso. É o povo, diretamente ou por meio de seus representantes. Democracia. E, inclusive, a monocracia dessas decisões já é algo também antidemocrático. Porque monocrático é algo que é o governo de um só, enquanto democrático é o governo do povo. Então, a própria decisão monocrática, salvo exceções raríssimas, sequer deveria existir numa democracia. A sua posição em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro vou dizer ambígua, mas no bom sentido. Às vezes você apoia certa medida, às vezes você faz certas críticas. Qual que é a sua posição em relação à figura política e líder dele hoje? E para você que está assistindo pelo YouTube, nossa entrevista termina por aqui, mas ela vai continuar lá na plataforma de assinantes da Brasil Paralelo. Se você quiser assistir a parte final da entrevista com o Marcel Van Hatten, recomendo que você assine o streaming da Brasil Paralelo. O link para se tornar membro da BP com uma condição especial do programa Contraponto está nesse QR Code
ou na descrição desse vídeo. Eu aguardo você lá na plataforma de membros da Brasil Paralelo. Boa noite. E entendo que ele hoje é a maior liderança do Brasil, na verdade, sem conteste na direita. Estando elegível em 2026, entendo que a direita deveria se unir em torno dele para concorrer novamente à presidência da República. Difícil porque o sistema não quer que ele volte a concorrer. E não voltando a concorrer, acho que todos nós de direita devemos nos unir em torno de uma candidatura que possa enfrentar o Lula, porque não vejo a esquerda colocando um sucessor para ele nesse momento na presidência da República, e derrotá-lo nas urnas, porque esse vai ser, se não for por impeachment, a maior lição que ele pode tomar de que o povo realmente cansou no dado lado desse projeto PT. Ainda sobre a liderança do ex-presidente Jair Bolsonaro, nas eleições municipais desse ano em São Paulo, o apoio dele ao Ricardo Nunes mostrou uma certa diferença de visão entre ele e certos apoiadores e parte dos eleitores dele. Para você, essa diferença, esse distanciamento que surgiu aqui em São Paulo, é um acidente ou é um sintoma de algo mais grave? Nós tivemos um problema muito grande que foi do próprio João Amoedo passando sinais de que o Novo eventualmente pudesse ser um partido de esquerda, né? Era um absurdo eu ouvir isso com toda a trajetória que eu contei aqui ao longo desse programa. Né, Faz menção ao possível apoio ao Lula. Isso aconteceu depois, no segundo turno. Mas antes disso, uma série de coisas, né? Obrigatoriedade vacinal. Ele fez tweet contra a nossa decisão correta e constitucional do Partido Novo na Câmara de ser contra a prisão do Daniel Silveira. Uma série de tweets que ele fazia, e até hoje não está muito claro qual era a sua real motivação, porque ele foi só ajudando a abalar o próprio projeto do Partido Novo, uma série de decisões que ele tomava que acabaram prejudicando a imagem do Partido Novo como um todo.